Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 19 de dezembro. O Ibovespa terminou o dia praticamente na máxima do dia, com alta de 2,38%, apontando para os 50 mil pontos, como a gente já vem falando. O movimento aqui no dia 60 tinha sido um movimento, para mim, na minha leitura, com a chance maior de poder gerar esse fundo ascendente, e confirmou no pregão de hoje, na primeira hora de pregão, depois superou a máxima dessa primeira hora de pregão e deu sequência a uma subida. Próximo nível de resistência, 50 mil pontos, depois 51.200 pontos. Lembrando que as próximas semanas, as duas próximas semanas, duas últimas deste ano, de 2014, serão semanas com pregões, número de pregões reduzidos. Pelo menos segunda e terça e sexta, segunda e terça e sexta nas próximas duas semanas. Bolsa vai estar fechada no dia 24 e 25. E também no dia 31 e dia 1º. Dentro dessas semanas mais curtas, ainda tem essa chance, a chance maior de ter um giro menor financeiro e uma volatilidade menor, ou seja, o Ibov pode vir bater nessa região dos 50 mil, 51.200 pontos e não ter muita força aí para vir para cima desse patamar, até mesmo pelo cenário geral do Ibovespa, pela movimentação que vem apresentando aqui, ainda não vejo algo tão relevante assim para cima nesse movimento aqui de subida. Ou seja, por enquanto o Ibov ainda mantém sua característica mais de baixa, aí, até comentada nas perspectivas de 2015. Olhando agora para outros papéis, PTR4 fechou, só para mencionar que o Ibov conseguiu fechar a semana em alta de 3,44%, depois de 3 semanas consecutivas de baixa, mas ainda com o desafio principal aqui pelo gráfico semanal nessa região de 51.200 e até mesmo dos 52 mil pontos pelo semanal. Olhando agora para a Petro terminou a semana apresentando ainda queda, 2,77%, bem mais fraco do que diversos ativos em termos de repique, ainda mais considerando que o ativo estava bem esticado para baixo, a ação não conseguiu ganhar força. Vou até comparar em relação ao que aconteceu com a Vale em termos de ativos que estavam esticados para baixo. Então a Petro muito esticada, mas nada de ganhar muita força para cima. Apesar do pregão de alta de 3,91%, esse movimento ainda está bem fraco no meu modo de ver. Pode até ganhar força aí na segunda-feira ou terça-feira, ainda estaria coerente dentro de um repique de alta, mas o fato é que mantendo essa movimentação dessa forma, abre chance de trabalhar numa venda de swing trade aí nos próximos pregões, caso venha a perder a mínima até mesmo do pregão de hoje de 9,57. Então, enquanto não vier trabalhar de maneira mais forte acima dos R$10, torna-se mais arriscado ponta compradora, principalmente swing trade na Petrobras. Vale 5 disparou no pregão de hoje, alta de 8,24%. Fazia muito tempo que o ativo não tinha uma alta dessa força aí num determinado dia. A semana com isso terminou em alta de 15,85%, quebrando uma sequência de baixa aí do ativo, revertendo a forte queda da semana passada de 13,32%. Então, o que eu vinha comentando, que a ação estava já dentro de um movimento de subida e por enquanto sem nenhum sinal negativo, mais provável continuidade do movimento para cima, continuou, e esse candle de hoje, para mim, pelo menos na minha leitura, já reverte a tendência dela de baixa de curto prazo. Ou seja, eu vejo como menos provável a ação gerar esse movimento agora para baixo aqui e perder a mínima que ela atingiu, 15,50. Para mim, o mais provável seria até continuar um pouco aqui para cima, geram alguma correção, mas enfim, independente da correção, o mais provável seria um fundo acima desse patamar dos 15,50, o que automaticamente já anularia essa tendência de baixa para uma tendência indefinida de curto prazo. Então o ativo fechou bem, tem resistência aí pela frente ainda, essa região aqui toda, desde os 18,50 que ela veio, até fechou praticamente no próximo nível de 18,85, é uma zona de resistência. E depois disso só teria mesmo uma região mais lá perto dos R$20, uma região mais para R$20 e depois o topo em 20,71, são os próximos níveis de resistência da Vale 5. BRFS3 também teve uma recuperação muito grande no decorrer da semana, a alta de hoje foi 4,72%, o ativo caiu direto para cá, veio no suporte e simplesmente está subindo da forma como, até mais forte como caiu, ou seja, mais pregões aqui para baixo e menos pregões para subir. De maneira bastante forte, a ação vai subindo. O fato é que comprar agora para swing trade, nem faria isso na Vale, nem faria isso na BRFS3. Mas são ativos que eu estou mostrando aqui
No caso aqui da BFS3 também conseguiu fechar uma boa semana com alta de 9,8%, superando a máxima da semana passada, fechando acima da máxima. São ativos que trazem a possibilidade de se planejar compra de swing trade após alguma movimentação contrária a essa subida, caso essa movimentação aqui não venha de forma muito forte para baixo. Ou seja, você estaria trabalhando na recuperação, numa chance maior do ativo retomar a tendência de alta de curto prazo. A Rente 3 também gerou uma semana forte, com alta de 9,59%. Aqui bem mais clara a questão do final da tendência de baixa, porque quebra ali o topo anterior, supera o topo anterior. Então, candle de hoje com alta de 6,5%, mais um ativo que também nos próximos pregões, ou vai ficando às vezes até mais para o início do próximo ano, um movimento de correção, porque falar de movimento de correção aqui, a gente tendo mais 3 pregões, ela subindo mais um pouco, vai cair, vamos dizer assim, praticamente mais para o início do próximo ano, a possibilidade de uma compra de swing trade nesse ativo. Então, enfim, é mais um papel interessante para se trabalhar na ponta compradora de swing trade, desde que ela proporcione aí um fundo ascendente, melhor ainda que esse fundo venha aí para cima, acima dos 33,75 seria algo mais interessante. GGBR4 também, o setor de siderurgia como um todo teve uma semana muito forte para cima, 16,77% de alta, vários pregões aqui subindo, a ação gerou uma sinalização negativa em termos de perder a mínima do pregão passado, mas se recuperou, já fechou acima da máxima do pregão passado, dando uma sinalização maior de poder buscar nesse movimento ainda os R$10, podendo trabalhar aí com day trade nessa ação, principalmente num recuo aqui no gráfico de 15 minutos, vendo com o recuo, gerando fundo ascendente, seria essa a possibilidade de entrada na GGBR4 em termos de day trade, tentando pegar no movimento ainda para casa dos R$10. Depois dos R$10, a região de resistência seria na faixa por volta dos 10,18 e mais acima 10,36. A Uzi Minas também, só falando, porque eu já falei da Uzi Minas no pregão passado, possibilidade de gerar fundo na região dos R$15. Esse candle, de certa forma, deu uma atrapalhada em termos da formação do fundo. Mas ele teve aqui uma formação de fundo, né, no gráfico 60 minutos a partir das 12 horas. Enfim, o ativo gerou uma sinalização de alta e veio a confirmar, principalmente no leilão de fechamento, subiu um pouco mais, fechou acima dos 5,19 aqui. Enfim, ativo que se fosse para arriscar ainda uma compra de swing trade no setor, essa seria uma ação interessante, trabalharia com stop aqui para baixo, se for para trabalhar na relação risco-ganho de 1 para 1, essa seria uma alternativa à Uzi Minas, um stop em 4,90, entrada em 5,24 e projeta o risco da operação ir para cima. Ou trabalha com day trade nesse papel aí acima dessa região de 5,23. Cielo3, a Cielo é um ativo que eu vejo mais ali pelo gráfico semanal ainda, com a possibilidade de proporcionar aqui um fundo ascendente. Então, um ativo que na semana não ganhou força, está aqui pelo gráfico diário ainda apresentando mais uma característica de tendência de baixa, mas a tendência de baixa que não consegue nem anular todo esse movimento de subida. Enfim, não vejo muita força nessa tendência. Por esse motivo, é um papel que pode trazer até a alternativa de compra de position trade pelo gráfico semanal na superação da máxima dessa semana aqui. Ou seja, ao superar R$ 41,15 seria uma alternativa de compra. Numa relação risco-ganho de 1 para 1, stop aqui embaixo dessa mínima e projeta o risco aí para cima. A outra alternativa, compra a superação da máxima da semana com stop abaixo da mínima do candle do gráfico diário que gerar esse rompimento e trabalha com um objetivo 3 vezes o tamanho do stop aqui pelo gráfico diário. E por último, Lojas Renner, LRN3, também conseguiu fechar bem a semana, se recuperou porque tinha perdido ali uma região de suporte no gráfico diário, até aqui em termos de oscilação, perdeu, gerou uma boa semana. Uma pequena parada no preço aqui pode trazer uma alternativa bem interessante também de compra nesse papel, até mesmo para position aqui no gráfico semanal, também com a possibilidade de gerar um fundo ascendente e finalmente conseguir sair de toda essa zona de resistência mais relevante na faixa dos 76, por volta de 76,50. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.